Bom dia, queridos, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Bem-vindo ao canal Rema. Eu estou aqui na praça sentado de frente ao meu apartamento. Estou prestando atenção que as pessoas se movimentam de um lado, se movimentam de outro lado. E o Senhor colocou no meu coração porque muitos movimentos sem o propósito de Deus, eles se tornam cansativos. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas estão se movimentando sem propósito. E todo movimento sem o propósito de Deus nos leva a um cansaço, uma fadiga, a um estresse, quando nós procuramos apresentar para esse sistema aquilo que eles querem. E muitas das vezes, quando eu apresento aquilo que eles querem, eu fujo do propósito de Deus. Por esta razão que tem muitas pessoas, muitos filhos de Deus, muitas pessoas boas, em movimentos segundo a sua própria consciência, em movimentos segundo o seu próprio propósito e não segundo o propósito de Deus. Quando você se movimenta segundo o propósito de Deus, o Senhor tem tudo claro, tem tudo estabelecido. E quando você se move sem isso, você se torna uma pessoa afadigada. E a fadigação nos traz amargura. Amargura traz decepção, decepção nos traz a frustração. E a frustração nos traz tristeza, tristeza nos traz a desesperança. E a desesperança nos traz o desespero. Por esta razão encontramos muitas pessoas desesperadas, sem esperança. Por quê? Porque está se movimentando conforme o sistema deste mundo. Quando eu falo o sistema deste mundo, não estou dizendo que você deve ser perfeito, mas eu quero dizer que você pode estar neste mundo, mas dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para a tua vida neste mundo. E o intuito do inimigo é levar você, é levar a minha vida a se movimentar igual ao mundo, a se pensar igual ao mundo. E dentro disso o Senhor ontem me revelou uma resenha de um livro que eu comecei a escrever, que se chama A Graça e a Verdade Sem Graça. Quando eu me movimento com este mundo, eu vou viver a verdade sem graça. O que manda é aquilo que eu priorizo. O que manda é aquilo que eu penso que é justiça. O que manda é aquilo que as pessoas dizem que é politicamente correto. Isso se torna até uma verdade, mas uma verdade sem graça. E a verdade sem graça, segundo o movimento deste mundo, segundo aquilo que as pessoas querem, essas pessoas jamais compreenderiam o ladrão que estava na cruz, quando Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque segundo a verdade sem graça, a verdade que não tem um propósito de Deus, aquele ladrão não merecia, porque ele não tinha méritos. Aquele ladrão, ele recebeu a graça para depois receber a verdade. A graça foi ele reconhecer que Jesus era Salvador. Primeiro ele recebeu o perdão e depois ele recebeu a verdade. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas a verdade sem graça não perdoaria aquele homem. A verdade sem graça apedrejaria aquela mulher pega em ato de adultério. A verdade sem graça era a lei sendo aplicada e de fato, segundo os homens, a lei deveria ser aplicada. Mas era uma lei sem graça. Mas a graça e a verdade, primeiro perdoou, depois revelou a verdade, que é o próprio Cristo, né? Então muitas das vezes as pessoas, os evangélicos, aqueles que se dizem cristãos, estão caminhando, estão se movimentando de um lado para o outro, mas sem o propósito da graça de Deus. Estamos vivendo nesses últimos dias que o Senhor quer revelar a graça e a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade você só vai descobrir se primeiro você compreender a graça. Porque se você somente querer viver a verdade, você não viverá a graça. E quando eu não vivo a graça, eu viverei uma vida de condenação, eu viverei uma vida de acusação, eu viverei uma vida de maledicência. Você venha reflexionar comigo: será que eu vivo a graça e a verdade, ou será que eu vivo a verdade sem graça? Porque a verdade sem graça, ela pode até parecer algo lindo, algo maravilhoso, mas ela não tem a graça de Deus. Porque
tudo está estabelecido na graça do Senhor. Porque diz a Bíblia em João 3,16 que Ele amou, isso foi suficiente. Ele amou e neste amar Ele derramou a graça, que é um favor imerecido para a minha e para a tua vida. Então, não se movimenta como o mundo, não pensa como os demais, porque o mundo tem um senso de justiça sem piedade. O mundo tem um senso de justiça sem misericórdia. Mas quando você está pelo reino de Deus, pela graça de Deus, você se movimenta segundo a graça. E a graça revela a verdade, e a verdade é aquela que libertadora. A verdade é aquela que estende uma mão e não é aquela que dá um sermão. Muitas pessoas precisam hoje receber esta graça. Muitas pessoas boas frustradas, muitas pessoas boas decepcionadas com sistemas de critérios que o Evangelho, segundo os homens, segundo a verdade sem graça, tem estabelecido. O Evangelho de regras que eles não vivem e eles querem que os outros vivem. Não estou aqui fazendo apologia ao pecado, ao contrário, eu estou fazendo aqui uma declaração da graça com a verdade, que temos que superabundar em graça. Aí diz a palavra que o pecado não reinará sobre nós. Não quer dizer que não pecaremos, quer dizer que ele não terá domínio, porque você pertence ao Senhor Jesus. E que neste dia que você venha reflexionar sobre isso, que você venha pensar sobre isso. Será que eu conheço a graça e a verdade, ou eu conheço a verdade sem graça? Mas a graça e a verdade, ela nos leva a compreender o refrigério de Deus sobre as nossas vidas. A graça e a verdade nos diz, quando você compreende a graça e a verdade, o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Você que está vendo este vídeo, se inscreva, dá um like. Você coloca o sininho ali para você receber as notificações do canal Rema. Todas as vezes que eu postar um vídeo, você receberá no nome do Senhor Jesus. Curta também a nossa página no Facebook, que está passando por aqui. Amém? Curta, se inscreva, nos acompanha, que você sempre se receberá uma palavra Rema. Deus abençoe, um beijo no seu coração, graça e paz. E graça por graça. Deus abençoe.